Se a gente acaba não cedendo, acaba apanhando. Ele falava pra mim, se você não abrir as pernas, vai doer mesmo. O Profissão Repórter vai falar sobre os limites entre sexo consensual e o estupro. Eu fiz uma pesquisa na base de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo e encontrei diversos casos de estupro em que os agressores tentaram escapar da condenação, alegando que foi uma relação consensual. Olha, o bar, a boate é aquela ali, Portal. Tem uma placa aqui na frente dizendo que está interditado pela Secretaria de Ordem Pública. A estudante estrangeira de 25 anos denuncia que foi vítima de um estupro coletivo na boate Portal Club. Eu sabia que havia um quarto seguro. O Robinho está chegando, preso, deve passar alguns instantes aí, vai passar por um exame de corpo de delito. Robinho diz: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Estamos no Centro de Treinamento do Esporte Clube Bahia. As coisas, quando acontecem na sociedade, a gente tem que trazer para dentro do clube, e quando acontece no clube, a gente tem que enxergar e mostrar também para a sociedade as situações como acontecem. Toda ação tem uma reação. Vocês concordam comigo? E todo ato tem uma consequência. Quando a gente crescer, que a pessoa diz que não é para fazer, então você tem que respeitar a opinião dela e respeitar o que ela não quer. Boa noite. Os bastidores da notícia. Tem gente aí, eu tô ouvindo. Os desafios da reportagem. Aqui, ó, do lado também não tem nada. Agora, no Profissão Repórter. Eu fiz uma pesquisa na base de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo e encontrei diversos casos de estupro em que os agressores tentaram escapar da condenação, alegando que foi uma relação consensual. Os relatos das vítimas são dramáticos. Estava em um ponto de ônibus aguardando uma amiga, momento em que o homem a abordou e pediu para ela entrar no carro. Perguntou se a vítima ainda namorava o seu primo e tentou beijá-la à força, mas ela recusou e tentou sair do carro. O homem foi até o banco de trás e a puxou até ele, que mediante força física o homem a subjugou e a forçou a ter conjunção carnal com ele. A vítima afirmou que após a aula, por volta das 11 da noite, entrou no ônibus de transporte escolar junto com outros alunos. Durante o trajeto, os estudantes desembarcaram um a um, até que ficou somente ela e o motorista. Em certo momento, o homem estacionou o ônibus em um lugar ermo e escuro, trancando as portas do veículo. A mulher disse que naquele momento ainda tentou se desvencilhar do acusado, debatendo-se, mas mesmo assim não conseguiu evitar que ele abaixasse as suas calças e mantivesse com ela conjunção carnal. Nós encontramos também uma história de uma mulher que tem deficiência intelectual, que foi estuprada por um vizinho. Ele disse que a relação foi consensual. Vou ler uns trechos aqui agora. Em resumo, afirmou que o homem foi à sua moradia quando ela estava sozinha, convidou à prática de relação consensual. Ela não aceitou e, em razão dessa recusa, ele passou a agredi-la, tirando-lhe as roupas e mantendo sexo com ela à força. Todos esses agressores foram condenados e presos, mas nem sempre é assim. A nossa reportagem vai mostrar casos de estupro que não chegaram à justiça porque as mulheres não conseguiram denunciar o crime. E o primeiro desafio da nossa reportagem é tentar falar com elas. Guilherme, me explica como é que será essa matéria, sabe por quê? O grande problema que nós temos com relação às vítimas de violência sexual é que elas não querem aparecer, elas não querem ser identificadas, elas se sentem muito culpadas. Eu sou Célia Moedo, sou advogada, trabalho na defesa das mulheres, né, nos direitos das mulheres. A nossa reportagem é sobre estupro e é assim que eu te contei isso, você me mandou alguns áudios falando sobre, né, as questões específicas desse tipo de crime, assim, o que você acha que a gente vai encontrar nessa reportagem? Você vai encontrar muita subnotificação,
Muitas mulheres não registram, não fazem denúncia dos agressores. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que a cada 10 casos de estupro de mulheres, apenas um é denunciado à polícia. A estimativa é que o total de casos no Brasil passe de 600 mil por ano. Elas se sentem culpadas, então elas não fazem boletim de ocorrência. Elas começam a analisar a conduta delas. Vamos conversar com uma mulher que foi vítima de estupro. A pedido dela, a entrevista será feita num escritório indicado pela advogada. E se verem, podem achar que sou eu e eu não quero mais. A gente distorce a sua voz, a gente também não mostra a sua imagem, o que é muito importante para a gente ouvir a sua história. Começou tudo dentro de um coletivo, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E, aos poucos, foi conseguindo ganhar minha confiança. Como ele estava já há tempo já me cortejando e aí eu fiquei sabendo que era verdadeiro, talvez eu tenha me aberto um pouco. Falei, por que não me dar esse direito de ser feliz uma vez? A mulher conta que depois de um primeiro encontro, o homem a convidou para ir a um motel. Não foi bom desde o princípio. Me jogou na cama, rasgou meu sutiã, sabe? E como eu era virgem ainda, eu sentia muita dor. E eu falava para ele, para, por favor. E ele falava para mim, se você não abrir as pernas, vai doer mesmo. Tudo sem camisinha, sem lubrificante, sem carinho, sem afeto, sem respeito nenhum. Eu sei que eu errei, foi consensual, mas eu não esperava ser tratada dessa maneira. Você vê que até hoje ela não entende que ela foi vítima de um abuso sexual, né? Ela se culpa, ela fala que foi consensual. Foi consensual até o momento que ela quis. A partir do momento que ela falou para ele parar, já não era consensual mais, né? No momento que ela fala, eu não quero mais, ela tem que ser respeitada nisso, né? E ela não foi. Esse caso nunca chegou à justiça. Como ela estava muito confusa, as pessoas pediram para ela pensar um pouquinho e verificar se era isso mesmo, porque ele era um pai de família, que ele trabalhava, ele era casado e ela iria atrapalhar a vida conjugal dele. Aí ela mesma optou por não fazer o boletim de ocorrência, né? Quinta-feira, 21 de março. A movimentação em frente a um condomínio de luxo no Guarujá deixa claro que hoje não é um dia típico por aqui. A segurança aqui foi bem reforçada, todo mundo está sendo identificado na entrada e na saída. Tudo bem? É possível a gente entrar com carro de reportagem, fazer um passeio aí? Não, senhor. Não? A única coisa que eu falo é que já tem um helicóptero lá perto da casa dele. Bom, o Robinho mora num condomínio onde há muitas moradias, por consequência, muitos trabalhadores. Agora é horário de saída deles. A movimentação aqui na frente é grande. Ele estragou com a vida dele, né? Com os filhos, com a mulher. Ficou muito defamado. Ficou feio para ele agora, né? Significa que a carreira dele acabou, né? De futebol, de tudo acabou. Não tem mais carreira. Tem que ter justiça, entendeu? Ele tem que arcar com a consequência. A gente somos mulheres e, temos que defender as mulheres. A ordem de detenção veio depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália contra uma mulher albanesa em 2013. A justiça italiana o condenou em última instância e, com a determinação do STJ, ele deve cumprir a pena no Brasil. Durante as investigações, foram colocadas escutas no carro do jogador e o telefone dele foi grampeado. Em uma conversa com o músico Jairo Chagas, Robinho diz: "Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu." Robinho está chegando, preso, sendo trazido nesse carro sem a sigla da Polícia Federal. Aqui é a sede da Polícia Federal, no centro de Santos. Uma grande quantidade de repórteres aqui. Algo que indica estar com o jogador, mas não temos essa confirmação, porque eu mesmo não consegui observar o jogador dentro do automóvel. Os colegas tentam dessa maneira registrar
uma imagem do Robinho. Não tem ninguém no carro. Ó, aqui, ó, do lado também não tem nada, ó. Ó, tá vazio, cara. Nossos colegas que estão aqui na cobertura da prisão do Robinho acreditam que a gente tenha sido enganado pela Polícia Federal, que chegou com um carro descaracterizado, entrou por essa porta. A outra porta fica nessa rua aqui. Na verdade, ele chegou neste carro preto, só um colega conseguiu registrar, um fotógrafo. Robinho deve passar alguns instantes aí, vai passar por um exame de corpo de delito. O caso de Robinho não é o único que tomou conta dos noticiários. Daniel Alves, também jogador de futebol com carreira internacional, foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por estupro pela Justiça Espanhola. O crime aconteceu no final de 2022, no banheiro de uma boate de luxo em Barcelona. Tanto a defesa de Robinho como a de Daniel Alves negaram o crime de estupro e alegaram durante o processo que houve relação consensual com as vítimas. Movimentação aqui. Parece que tem alguém aqui do banco de trás, deitado no banco de trás. Eu acho que o Robinho está deitado ali. No mesmo dia, Robinho seguiu para um presídio no interior de São Paulo. A gente está fazendo uma matéria, a gente queria falar do protocolo dos bares, né, de proteção. Pode entrar se você precisar, tá? A gente tem aqui esse informativo para quando as meninas entram no banheiro aqui, se, por exemplo, ela se sentiu coagida na mesa, alguma coisa, então aqui é o lugar mais reservado onde ela pode vir fazer a denúncia dela sem ninguém ver. Ela fecha a porta, então aqui dentro mesmo ela consegue fazer a denúncia dela. E eu tenho também ali na saída dos banheiros das meninas ali também. Aqui, ó, sinal vermelho para a violência contra a mulher. Desde agosto do ano passado, uma lei estadual obriga bares, restaurantes e casas noturnas de São Paulo a fixar cartazes como esse, em locais visíveis e próximos a banheiros femininos. Os estabelecimentos precisam estar prontos para ajudar mulheres que sofram qualquer tipo de violência. Grupão que vocês estão, né? Sim. A gente é do Profissão Repórter. Estamos fazendo uma reportagem sobre a política dos bares de ajudar mulheres em situação de assédio. Eu vi num banheiro do bar. Da mãozinha, tá? A questão da mão é você fazer assim, você tá pedindo ajuda. Fechar, e assim também. E aqui você pode perguntar pra todas nós se alguma de nós não foi assediada alguma vez na vida. Você já foi? Com certeza. A gente tem que ter cuidado em todo lugar. Se eu vejo que a menina tá sozinha, eu mesmo chego, amiga, se controla, você tá dançando muito assim, perto dos rapazes, você tá sozinha, você tá com alguém, eu sempre tenho aquele cuidado, porque hoje em dia tem maldade em tudo. Quando a gente tá um pouco alcoolizado, a gente fica mais animado e algumas meninas acabam sensualizando um pouco mais. Só que elas estão dançando, é a vibe dela, né? Quem é a gente pra poder falar alguma coisa? A mulher, ela acaba sendo mais exposta pela roupa curta, pelo vestido, pelo salto alto, então é uma coisa mais... Aí bebida alcoólica juntos os dois, aí fica bem complicado. Essas são duas gerentes, né, de bares em São Paulo que abriram as portas para a gente gravar dentro dos estabelecimentos e mostrar, né, o que elas têm feito para proteger as mulheres. Mas a fala delas chamou a nossa atenção. Ainda existe um discurso de que é a mulher que tem que tomar cuidado. Elas estão tentando proteger a mulher contra o agressor dessa maneira, né? Mudando o comportamento delas. É isso, elas são bem intencionadas, por certo. Claramente bem intencionadas, né? Elas estão de olho nas clientes para tentar evitar que qualquer situação aconteça. Mas será que, ao invés de olhar se a mulher bebeu demais, ela pode olhar se o homem está bebendo demais e oferecer uma água? Se a mulher está dançando de maneira mais insinuante, olhar se um homem está indo atrapalhar e afastar, né? Acho que é um esforço para proteger, mas ainda talvez não o ideal. A gente, né, gostaria que o caminho fosse ficar de olho no agressor e não na mulher que é a vítima da situação, né? Do lado esquerdo, passa pra frente, prepara! Extremo lá. Estamos no Centro de Treinamento do Esporte Clube Bahia.
O Tricolor foi o primeiro time de Daniel Alves quando ele ainda estava nas categorias de base. O time lançou uma campanha de combate à cultura do estupro que fez sucesso nas redes sociais. Quando acontece na sociedade, a gente tem que trazer para dentro do clube, e quando acontece no clube, a gente tem que enxergar e mostrar também para a sociedade as situações como acontecem. Eu acho que a sociedade também está precisando de muitas campanhas educativas. Nós, enquanto cidadãos, a gente precisa educar as nossas crianças, educar os nossos jovens para que eles tenham comportamentos adequados perante o outro. O Bahia também faz um trabalho interno de formação com os garotos da base. Neste momento, por exemplo, aqui no centro de treinamento está acontecendo uma palestra com o título Violência de Gênero e Esporte. Nós vamos acompanhar. Mas se a gente for considerar os índices de pesquisas, qual o local que mais ocorre esse tipo de abuso? Estatisticamente falando, são dentro dos nossos próprios lares. Logo no começo da palestra, um vídeo produzido pelo clube, que já foi assistido por 12 milhões de pessoas, é exibido para os atletas. Será mesmo que ela não quis? Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. O estupro, ele é tipificado por lei, ele tem consequência, ele tem pena, e tem um desses que me chama muito a atenção, que é o estupro de vulnerável. Quem saberia me dizer o que é estupro de vulnerável? Aconteceu no caso de Robinho, que foram 5 homens. 5 homens, em que situação? Uma boate? Uma boate abusando de uma mulher que não podia se defender. Ela estava vulnerável pela condição dela, física e psicológica. Ela não estava mais, ela não tinha mais reflexo. Ela não conseguia mais responder por si e ela também não sabia mais o que estava acontecendo. Quando a gente crescer, nós não vamos ter essa dificuldade de entender que o consentimento é só quando a pessoa tem respeito à pessoa, porque a pessoa diz que não é para fazer, então você tem que respeitar a opinião dela e respeitar o que ela não quer. Obrigada. Valeu. Aqui no centro de Mogi das Cruzes, município da Grande São Paulo, funciona uma ONG idealizada e chefiada por mulheres. Aqui a gente tem uma instituição que foi fundada para atender mulheres em situação de violência com risco de morte. Na nossa reportagem sobre estupro, vocês atendem mulheres que passaram por isso também? Então, dentro dos atendimentos que nós fazemos, 80% tem a questão do estupro dentro do relacionamento. É como se a mulher tivesse essa obrigação de se submeter ao companheiro na questão da relação sexual, mesmo sem ter vontade. As mulheres violentadas pelos próprios companheiros são acolhidas pela ONG e passam a morar num outro local, protegido pelo anonimato. O sigilo é algo muito caro para nós, porque quem fica no dia a dia com agressores procurando a mulher, inclusive agressores que têm, às vezes, acesso às informações, somos nós. Se vocês quiserem, né, ir até lá, a gente pode ir, a gente costuma vendar. Coloca uma venda e aí lá a gente tira, porque é difícil, estando lá dentro, mais difícil de se localizar. Para vocês conhecerem qual é o espaço onde elas ficam e como elas são atendidas. A gente topa. A gente do Profissão Repórter gosta sempre de estar perto das vítimas, de ouvi-las, né? A gente acha que isso é importante também, isso vai fortalecer a nossa luta. Por segurança, não vamos exibir imagens do trajeto. Nossa reportagem é retomada já dentro do espaço de acolhimento, quando não há risco de identificação do local. Aqui a gente tem cozinheira, tem pessoa que cuida da roupa, tem as técnicas que ouvem a mulher conforme a necessidade dela. Então, é um momento que elas estão realmente para refletir. E se dedicar aos filhos, que realmente a gente percebe que as mulheres retomam esse relacionamento de estar com os filhos, de estar brincando, de estar ali vivenciando isso, que é quando existe a violência, não tem esse relacionamento. Esta mulher está no abrigo com o filho há 3 meses. Eu tive um relacionamento de 4 anos, né, com o pai do meu filho. Ele sempre falava assim pra mim: se você não ceder pra mim, amanhã ou mais tarde quem vai sofrer é
Então eu percebia que quando eu não cedia para ele, no outro dia eles contavam nosso filho. Aí à noite era uma briga, era uma discussão. Era um empurrão, era um tapa, era um xingamento. Se a gente acaba não cedendo, acaba apanhando. E quando a gente tem um filho dentro de casa, a gente prefere ficar quieta, não ir para cima para não refletir isso nos filhos. Naquele momento, você entendia que essa chantagem que ele fazia, essa violência, que isso era um estupro? Naquele momento, não. Por esse motivo, quando a mulher procurou a polícia, ela contou que era agredida pelo marido, mas não denunciou que também era vítima de estupro. A gente sempre pensa, nunca vai acontecer comigo. A gente vê casos na televisão, nunca vai acontecer comigo. E acaba acontecendo. Tá acontecendo e você não tá vendo. É depois que você procura saber mais sobre um assunto que você... Opa, eu já passei por isso. Já aconteceu isso comigo. Assim que foi acolhida pela ONG Recomeçar, a mulher fez outra descoberta. Eles pediram para poder fazer um ultrassom, né? Para ver como que tava nossa região íntima. E aí eu descobri essa gestação. Uma gestação de prazo de 2 meses. Que veio desse fruto, que é o estupro, sabe? E aí eu fiquei desesperada, por conta que eu já estava me encontrando numa situação de violência. E em saber que ele seria o pai dessa criança, me deixava mais mal ainda. Ela decidiu interromper a gestação. No Brasil, em caso de gravidez decorrente de estupro, o aborto é permitido por lei. Como é que você está hoje? Com a mente mais fluida para as coisas boas, sabe? Tudo que era aquilo de ruim que estava nos meus pensamentos, já eliminei. Eu quero simplesmente cuidar do meu filho e viver minha vida. Né? Procurar um bom emprego e poder andar na rua de cabeça erguida, sem ter medo de nada. Olha, o bar, a boate é aquela ali, Portal. Tem uma placa aqui na frente dizendo que está interditado pela Secretaria de Ordem Pública. A estudante estrangeira de 25 anos denuncia que foi vítima de um estupro coletivo no último sábado na boate Portal Club, na Lapa. Ainda estou em choque, estou processando tudo, mas foi muito difícil para mim. A gente vai conversar com a deputada estadual Renata Souza. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia Legislativa do Rio. E ela prestou apoio à vítima que sofreu um estupro na Lapa. Olá, tudo bem? Há um ano, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou uma sala para atendimento jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência. Aqui nessa sala, vocês atenderam esse caso recente que aconteceu na Lapa, né? A jovem estrangeira que foi vítima de estupro. Exatamente. Ela estava com uma amiga e acaba que ela se envolve com um rapaz e ele chama ela para ir para outro lugar. Ela, como é um segundo andar, ela estava imaginando que seria uma outra pista de dança, mas chegou lá, era um quarto. A amiga da vítima conta os detalhes do que aconteceu naquela noite. Você sabia que existia essa sala? Sabia, eu sabia, mas eu não frequento, eu nunca vou. E é num canto afastado, então eu nem mostrei para minha amiga que existia, nem falei o que era. Quando ela foi, ela não sabia para onde ela estava indo, ela só foi entender depois o que era esse ambiente, mas ela não realmente sabia o que era quando ela foi. E depois, passou uma meia hora, eu estava ainda conversando com uma galera que eu tinha conhecido, e aí eu fui sair para procurar minha amiga, porque ela não tinha voltado, e aí eu encontrei ela ainda no meio do caminho, e ela já estava completamente desesperada, chorando muito, sem saber, falar o que tinha acontecido, em crise, assim. Mas ela fala que chegaram vários homens em cima dela e que ela sentiu vários homens em cima dela. Eu acho que no momento que a gente falou que houve um abuso, eles tinham que ter fechado a boate, chamado a polícia para o local. Naquela boate não tinha ninguém que soubesse lidar com aquela situação. Voltamos ao bar onde o crime aconteceu. Tá parecendo que tem alguém... Tem uma luz e parece que tem alguém aí dentro. Tem gente aí, eu tô ouvindo. Tem mesmo. Olha lá. Aí. Boa noite.
No mesmo bar, em novembro do ano passado, outra mulher denunciou à polícia que foi vítima de estupro dentro do quarto escuro, conhecido como Dark Room. Vi assistir um colega tocar. Foi um show de pagode. Fui ao banheiro. Do banheiro eu saí, fiquei um pouquinho tonta. Encostei na parede. Não lembro mais nada. Acordei no Dark Room. Com um cara na minha frente e um cara do lado. Sem calça. Com um cara do estabelecimento gritando comigo para sair. Ele fez eu acreditar que a culpa era minha, que eu queria estar ali. Você chegou a ver quem eram esses homens que estavam com Não você? consegui. Eu não sei se colocaram algo na minha bebida. Ela conta que foi ao IML, mas por 2 vezes não conseguiu fazer o exame que poderia comprovar o estupro. Quem foi o legista foi um homem. Poxa, vai coletar e é assim que vai descobrir. Ele falou que não podia coletar, porque ele era homem. É necessário que seja uma médica mulher para fazer esse exame no IML ou ela poderia ter sido atendida no primeiro dia? O perito, o legista pode fazer um exame de corpo de delito, um exame de conjunção carnal, pode ir imediatamente. E o ideal é que seja o mais rápido possível, como a senhora disse. O ideal é que seja o mais rápido possível. O advogado da proprietária do bar, Portal Club, entrou em contato com a gente, eles aceitaram dar entrevista. A gente vai conversar agora com a Eva, que é a dona do bar. É essa aqui, né? A gente entrevistou uma mulher que diz que foi estuprada dentro desse mesmo Dark Room em novembro do ano passado. E na época você foi à delegacia e registrou a ocorrência. E aconteceu alguma coisa? Nada. Ela foi à delegacia, ela fez o registro de ocorrência. Eu fiquei sabendo através da imprensa, eu fui até a delegacia e eu, em momento nenhum, fui comunicada pela delegacia sobre esse caso. Eu até conversei com a minha equipe, nós nunca ficamos sabendo desse caso, isso nunca chegou até a gente. Procurada pela nossa reportagem, a polícia não respondeu se as imagens das câmeras de segurança do bar foram solicitadas e se houve algum indiciado pelo crime. Sobre o caso ocorrido há menos de um mês envolvendo a vítima estrangeira, a dona do bar também nega que tenha havido falhas no atendimento à vítima estrangeira. A primeira coisa que ela fala pra gerente é, elas falam, eu perdi meu telefone, eu quero meu telefone. Aí, gerente, calma, senta aqui. Se de alguma forma ela tivesse deixado entendido pros meus funcionários que teria acontecido algum tipo de abuso, eles teriam me ligado na hora. Eu teria acordado, eu saí de lá 2 horas da manhã. Eu acompanho a minha casa de perto. Ela menciona que ela foi com um rapaz pro Dark Room. O segurança vê esse rapaz, né? Vê ela subindo e descendo com esse rapaz do Dark Room. Aí ela fala que enquanto ela estava transando com ele, consentido, ela relata que outras pessoas encostaram nela. E aí teve algum esforço de buscar quem eram essas pessoas ali no momento? Então, o Dark Room é uma sala escura. Quando ela fala que toque, ela não disse se foi um toque... assim, eu não sei dizer, mas ela não disse se foi alguém encostando nela para ter uma relação sexual com ela ou querer abusar dela. Porque como uma sala cheia, as pessoas podem se tocar ali entre uma e outra, entendeu? Uma esbarrar na outra. Então, ela não deixa isso explícito. Esse é o depoimento dela, certo? Esse é o depoimento dela. Ela está dizendo outra coisa aqui. Ela está dizendo que ela sentiu outras pessoas e que outro homem a penetrou. Mas a gente não está aqui para julgar o mérito dela, se ela foi ou não. Porque se ela foi, se ela se sentiu, ela foi. E pronto. Quem tem que buscar e punir os culpados é a polícia. Eu jamais apoiaria uma atrocidade dessa. Eu tenho certeza que nenhum funcionário meu apoiaria uma atrocidade dessa. Até porque todos eles são treinados. No próximo bloco... Esse aqui é o escritório da advogada Gabriela Mansur. Ela é especialista em direitos das mulheres. E nós tivemos acesso ao vídeo da sala da gerência quando a vítima é acolhida pelos funcionários. Eu preciso do quarto com ele. Não saiu. A partir do momento que ela fala eu fui abusada, tem que mudar totalmente a abordagem dela. Eu sofri assédio, inclusive dentro do estádio, vindo pra jogo, de homens assediando e tudo mais. As mulheres, elas precisam entender que há espaço para elas em qualquer ambiente e que o respeito tem que imperar. Escritório da advogada Gabriela Mansur. Ela é especialista em direitos das mulheres. Trabalha com violência contra a mulher há muitos anos.
Doutora, a gente foi até o Rio de Janeiro acompanhar um caso de estupro que aconteceu numa boate na Lapa, né? E nós tivemos acesso ao vídeo da sala da gerência quando a vítima é acolhida pelos funcionários. E eu queria te mostrar esse vídeo para que a senhora pudesse comentar se esses funcionários seguiram ou não o protocolo de atendimento. Eu posso te mostrar o vídeo? E aí a gente vai assistindo juntas. A vítima chega na sala da gerência chorando muito. Você estava mudando aqui com o cara, eu vi você sair de lá com o cara. Você estava lá com o cara lá que eu vi. Inicialmente a abordagem aí foi ruim, até porque ela está em pé, numa situação extremamente desconfortável, constrangida, em desespero, chorando, e sequer foi oferecida uma cadeira para ela sentar. Eu sabia que havia um corpo escuro. E quando ele faleceu, ele para cima, eu percebi uma música da inglês. E ele leva essa menina sem avisar para ela, olha, você quer ir para um quarto escuro, onde lá as pessoas têm relações sexuais, elas estão indo lá sabendo que elas vão manter a relação sexual. E a abordagem continuou sendo, mas você foi nesse quarto com ele, você quis ir nesse quarto com ele. A pessoa que estava com ela sabia que ela estava visivelmente embriagada e, portanto, em estado de vulnerabilidade. E quando você mantém relação sexual com uma pessoa sob efeito de álcool ou droga, você pode ser acusado de estupro. Estupro de vulnerável. Mas eu continuo lá dentro do quarto com ele. Ele logo não saiu. Você teria porque os caras se fazem mim. Não, você tava com ele. Eu tô bebida. Eu bebi muito. Bebeu. Aí você tava namorando ele. Mas ela falou que foi abusada. A partir do momento que ela fala eu fui abusada, tem que mudar totalmente a abordagem dela. Ela tem que ficar numa sala reservada, tem que afastar as pessoas que estão lá, tem que colocar uma mulher para que ela se sinta confortável. Já começou errado daí. A amiga é chamada para ajudar a esclarecer o que tinha acontecido. Pergunta ela se foi consentimento, ter relação com ele. Você queria fazer algo com ele? Sim. Ok. Mas, escolhei. Mas, depois dele, ele foi embora e apareceu muitos trabalhos. Esse consentimento que ela dá ali naquele momento pode ser considerado um consentimento? De forma alguma, porque ela estava totalmente embriagada. Ela não tinha a manifestação livre e consciente de consentir com algo. Agora, a proprietária da boate também diz que os funcionários tiveram um treinamento. Assistindo as imagens, qual é a sua impressão sobre isso? Que bom que eles tiveram um treinamento. Eu acredito que houve aí um acolhimento ruim, a meu ver, com respeito ao estabelecimento. Houve uma situação que poderia ter sido muito melhor, mas pelo menos ouviram essa situação, pelo menos receberam essa denúncia, pelo menos identificaram esse autor. Segundo a polícia, o exame de corpo de delito confirmou o ato libidinoso e as testemunhas ouvidas apontaram que houve apenas um autor do crime, que foi indiciado por estupro de vulnerável. O que vocês acham dessa campanha? Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Nossa, extremamente necessária. Para que as pessoas aprendam, é necessário que tenha alguém educando. É uma campanha que deve ser cada vez mais fomentada, porque não se admite mais violência contra a mulher. O jogador, por ele ser famoso, ele não pode ficar impune. Entendeu? Ele pratica um crime desse contra a mulher, é um crime extremamente sério, que eu acho que deveria ser muito mais grave do que é agora. Dentro de campo, Bahia e Vitória disputam o título estadual. É muito bom para mim, como mulher torcedora do Bahia, sócia esquadrão e tricolida, se sentir representada pela campanha que o Bahia faz em apoio às mulheres. Eu sofri assédio, inclusive dentro do estádio, vindo para jogo, de homens assediando e tudo mais. O
O empate de 1-1 deu o título ao adversário do Bahia, o Vitória. Aproveitamos o final do jogo para falar com os jogadores campeões sobre a campanha de prevenção da violência. Sobre esse tema, não há rivalidades. Parabéns pelo título. Por que está com essa chuteira aqui, que é o artilheiro? É, o artilheiro do campeonato. Parabéns. Obrigado. Mas o nosso assunto é a violência sexual contra as mulheres. Como é que isso te preocupa? Eu acho que é importante, sim, fazer campanha. Eu que sou um pai de 2 meninas, acho que é importante prevenir sempre, proteger as mulheres. Thaís Galvão trabalha da Federação Baiana de Futebol há 20 anos. Hoje ela é dirigente, a única mulher a ocupar esse cargo na entidade. Como é que você vê o cenário de hoje, com ídolos do futebol sendo acusados e punidos? O cenário realmente é o correto, porque toda e qualquer violência contra a mulher, seja verbal, seja física, eu acho que é inadmissível. As mulheres, elas precisam entender que há espaço para elas em qualquer ambiente e que o respeito tem que imperar.